Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O tema para a nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 4. O tema central que consideramos para este capítulo é como tornamos membros da família de Deus. Paulo começa falando: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, o próprio Deus, ele tomou forma de homem, forma humana, e veio habitar entre nós, na plenitude do tempo. Isso tinha sido estabelecido lá na eternidade, quando não existia ainda matéria. Nasceu de mulher, mas nasceu sobre a lei. O próprio Deus encarnado, que é Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele nasceu sobre a lei, porque a lei foi dada em 1500, lá no Monte Sinai, com Moisés, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então ele veio com esse propósito. O Deus encarnado, Jesus, veio com esse propósito, de resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E como é que nós nos tornamos família de Deus? Quando nós escutamos a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é a precursora para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. A palavra de Deus diz que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ninguém terá salvação se não nascer de novo. E o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra do homem. É sobrenatural. É como a justificação também, é obra sobrenatural. Depois de regenerado, você tem fé e se arrepende. Você coloca a fé em Jesus, que é o que ele está dizendo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de receber essa adoção de filhos, família de Deus. E nós passamos agora a ser co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus por adoção. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Quando recebemos o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai, ou Paizinho. Podemos agora chamar Deus de Paizinho, é um termo aramaico. Por que podemos chamar Deus de Paizinho? Porque agora nós somos filhos de Deus por adoção. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Em que momento deixamos de ser escravo da lei? Quando Jesus morreu na cruz. É naquele momento da morte na cruz que deixamos de ser escravo da lei. E passamos agora, quando colocamos a fé em Jesus, passamos agora a ser filho por adoção. E agora podemos chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho. Isso é tremendo, meus irmãos. Jesus cumpriu a lei na cruz. Outrora, porém, não conhecendo Deus, servia a deuses que porventura não são. Mas agora que conheceis ao nosso Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizá-los,
Paulo volta à questão dos judaizantes aqui ainda. Mesmo você agora, ouvindo a palavra de Deus, conhecedor agora que a salvação se dá pela fé em Jesus, não por obra da lei, vocês querem voltar ainda a escravizados? O valor transitório dos ritos judaicos não tinha sentido mais. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco? Quando Paulo estava na região da Galácia, para aquelas 4 igrejas que ele implantou, que era Antioquia da Pisídia, era Icônio, Listra e Derbe. Essas igrejas estavam sendo persuadidas por esses judaizantes. Mas Paulo, ele fica perplexo, né, com tudo isso, porque ele vai dizer: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que eu preguei o evangelho da fé, o evangelho de Cristo. Mas ele fala da enfermidade que ele esteve naquela época, lá naquele local. E posto que a minha enfermidade na carne não foi vista como uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus me recebeu. Mesmo diante daquela dificuldade que Paulo se encontrava naquela ocasião da enfermidade, e eles receberam Paulo bem naquela ocasião. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente com vocês. Está dizendo que naquela época que Paulo estava lá, todos eram zelosos para com o evangelho de Cristo. Mas depois que surgiram essas pessoas, esses judaizantes, estavam sendo persuadidos a mudar de opinião. Eles querem mais uma vez voltar à escravidão. Puderam estar presente agora convosco. Ele desejava estar presente para mais uma vez reafirmar toda a pregação do evangelho, mais uma vez, dizendo que a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. Puderam estar presente convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele se vê perplexo por quê? Porque ele saiu daquela região, todos aqueles entenderam a mensagem salvífica de Jesus, estavam persuadidos a voltar ao passado. E ele está dizendo: vocês só fazem parte da família de Deus, nós nos tornamos filhos, família de Deus, membro da família de Deus, quando recebemos o Espírito Santo, quando justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. Ninguém faz parte da família de Deus sem a fé em Jesus Cristo. E se vocês voltam ao passado, vocês não serão família de Deus. Vocês não serão co-herdeiros com Cristo. Ele vai dar um exemplo interessante. Ele vai comparar Sara e Agar, 2 alianças. Nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e o outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Ismael nasceu segundo a carne, era filho de uma escrava. O da promessa era Sara, mesmo estéril, mesmo sem regra, com 90 anos, ele com 100 anos. E Deus disse que ele teria um filho da promessa. Toda a descendência viria desse filho. Evidentemente que houve uma precipitação.
Mas ele vai aqui dizer que de Sara veio a liberdade, porque de Sara veio Isaac, Jacó, as tribos de Jacó, veio Jesus veio de uma das tribos, e aí tem a sequência de Judá, no caso. Mas o fato é que de Sara é o Monte Sinai, é a Arábia, corresponde a Jerusalém, a escravidão. Então ele faz um exemplo bem interessante, ele compara a escravidão e a livre. Sara era livre e Agar era escrava, era escravidão. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás luz, exulta e clama tu que não estéril de parto. Porque mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Todos nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que colocaram a fé em Jesus, nós somos livres. Nós somos filhos da promessa, como Isaac. É isso que Paulo está fazendo essa comparação. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Sabemos que havia um confronto entre eles. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura, aí Paulo conclui dizendo: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. O filho da escrava, meus irmãos, é aquele da perdição, é aquele que não aceita Jesus como seu Salvador, é aquele que não é regenerado, aquele que não é justificado, mas aquele que é filho da livre, de Sara. E assim sois irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. É isso que ele compara, para que nós tenhamos a consciência que nós nos tornamos membros da família de Deus quando nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí passamos a ser co-herdeiros com Cristo e filhos de Deus por adoção. E podemos chamar Deus de Abba Pai e Paizinho. Que Deus continue nos abençoando.